A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede nessa noite de nos apresentarmos a Ele e buscarmos aprender com a sua santa, amada, bendita palavra. Vamos orar ao nosso Deus, nosso amado Pai. Papai amado, Papai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais esse dia de vida que o Senhor nos permite nessa terra, Papai. E nesse momento, Deus Todo-Poderoso, estaremos buscando a Tua presença, buscando aprender da Sua palavra, e que o Seu maravilhoso Espírito Santo esteja conosco, Papai, para nos dar a direção, o entendimento de que tanto necessitamos. Que a Sua palavra venha sobre nossas vidas, poderoso Deus e amado Pai. E tudo seja para louvor, honra e glória do nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, no dia 18, passado 2 dias atrás, estou lendo aqui o presente diário, aí um versículo que me chamou muito a atenção, mas em vez de ler apenas esse versículo, eu vou ler com os Salmos, que é um Salmos pequenininho, é o Salmos de número 121, e alguns sugerem que foi Ezequias quem o escreveu. E diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Bem, irmãos, o que nós vemos aqui, nós temos exemplo de uma fé maravilhosa desse salmista. Nós vemos que a fé dele, ela estava naquele que criou os céus e a terra. Ele não creu em ninguém que tinha menos poder que isso. Ele se sentia protegido, não por qualquer coisa criada por nós, mas por aquele que criou todas as coisas. Por isso, então, ele se sentia protegido. E nós nos sentimos também protegidos por aquele que não dorme, que não tosqueneja, que não se distrai e nem se intimida, por aquele que nos guarda de todo mal, e por aquele que também guarda a nossa alma incansavelmente. Nós aprendemos com esse salmista que devemos confiar plenamente no nosso Deus, pois Ele é o único que está acima de todas as pressões diárias que passamos nessa vida. Por isso, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós vemos que ele olha para cima, ele olha para onde está o nosso Deus. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Se estamos comprometidos com o nosso Deus e a Ele obedecemos, seguindo todas as instruções que Ele nos tem dado, nós podemos ter certeza, irmãos, e quando nós estivermos parecendo que estamos cercados, sem nenhuma saída, a nossa saída vem do alto, vem do Deus Todo-Poderoso, e nós não seremos derrotados. Estamos cercados,
não há como correr, então devemos assumir a nossa posição para a batalha, clamar ao nosso Deus e Ele lutará por nós. E Ele nos enviará a força necessária para que possamos vencer as dificuldades. Então, vamos correr para Deus, clamar a Ele, pedir sua ajuda e nele confiar, seja qual for a batalha que estivermos travando. A nossa vitória, ela irá começar quando olharmos para o alto, para o nosso Deus. Irmãos, vamos perguntar, buscamos o nosso Deus por obrigação ou com prazer? Devemos buscar ao nosso Deus porque apreciamos a sua presença e porque estamos sempre dispostos a adorá-lo e a louvá-lo. E é a nossa atitude em relação ao nosso Deus que irá determinar que tipo de adoração nós estamos prestando a Ele. Adorar a Deus é uma tarefa que devemos dar ao Pai, que deve vir de dentro dos nossos corações com muito amor, nos despindo de todo o nosso orgulho. Não devemos buscar ao nosso Pai somente nos momentos difíceis, quando desejamos algo dele, ou para somente suprir as nossas necessidades. O nosso Deus deve a nossa prioridade mais elevada. Vamos deixar que o nosso Deus, que Ele edifique a nossa vida. Sabemos que Deus tem a habilidade de restaurar vidas e que essa habilidade está além da nossa compreensão. E nenhuma alegria que podemos ter nessa vida poderá ser comparada com aquela felicidade de ver o nosso Senhor Jesus Cristo vindo buscar a sua igreja. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra diz que o nosso Senhor Jesus Cristo explicou aos seus discípulos o porquê ele deveria morrer. Ele disse que era o preço pago pela nossa libertação, que ele pagaria o preço pelos nossos pecados e que isso iria nos reconciliar com o nosso Deus. E uma vez reconciliados com o nosso Deus, seria pela graça e misericórdia do Pai que nós seríamos salvos da morte eterna. Então, que nós vemos com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que um verdadeiro líder tem o coração de servo, e Ele nos mostrou isso. Ele disse que todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que querem ocupar posições elevadas. Mas a pessoa mais importante para o nosso Deus é aquela que serve a todos. A missão do nosso Senhor Jesus Cristo era de servir aos outros e de dar a sua vida por eles. Então, podemos pegar esse exemplo e prestar um serviço útil ao nosso Deus, sem querer fazer parte dos maiorais, dos maiores, trabalhando como um servo fiel ao nosso Deus. Podemos tomar, irmãos, para nós o que diz Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. E como nós fazemos para nos aproximarmos do nosso Deus?
Podemos meditar em algumas coisas, nos humilhando diante dele, dando a ele o valor devido, nos submetendo à sua autoridade e à sua vontade, resistindo ao diabo, não deixando que ele nos tente e nem nos seduza, limpando as nossas mãos e purificando os nossos corações, substituindo o nosso desejo pelo desejo de agradar e servir ao nosso Deus. Nós não podemos dizer que amamos a Deus sem um desejo profundo de conhecê-lo e de se dispor em obedecer à sua vontade. Nós temos visto que mesmo quando somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. O zelo do nosso Pai por nós se estende por toda a nossa vida. Por isso, esse amor tão profundo do nosso Deus dá a Ele o direito de exigir de nós um amor exclusivo. Muitos talvez podem até achar que parece que o nosso Deus exige de nós o impossível. Talvez a mente desse esteja perturbada. E tudo isso porque não conhece o caráter bondoso do nosso Deus. O salmista aqui nos diz, no Salmos 34, eu quero ler alguns versículos. A minha alma se gloria no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então nós vemos essas boas notícias que a Bíblia nos apresenta. Ela nos apresenta um Deus que é muito mais generoso do que exigente, como muitos pensam. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, irmãos, provai e vede. Nós temos que ter uma participação ativa aqui nesse processo. Ele nos libertará dos nossos temores. Ele nos dará proteção contra o mal. Ele nos mostrará a sua bondade, suprirá todas as nossas necessidades. Ele irá nos ouvir quando a Ele clamarmos. Ele irá nos redimir, mas nós temos que fazer a nossa parte, nos afastando do mal e buscando a paz. Buscando ter um coração quebrantado diante do Pai e de servir a Ele com amor e nele confiar totalmente. Ele nos convida para nele confiarmos. Ele até usa a frase, provai e vede. Mas nós precisamos dar o primeiro passo nessa direção, lhe obedecendo. Então nós iremos descobrir que o nosso Deus é bom e generoso, como ele atesta.
Vamos mostrar que pertencemos a Deus, demonstrando temor a Ele. Que a nossa atitude seja humilde e que a nossa adoração seja genuína. E vamos provar que a nossa obediência está em temer a Deus e que guardamos os seus mandamentos. Irmãos, todos nós sabemos que conhecer a Deus não é algo que se passa da noite para o dia. Esse processo irá exigir de cada um de nós uma entrega e que devemos ter o cuidado em cada detalhe. O nosso coração não pode estar endurecido. Nós precisamos buscar uma renovação, ter um diálogo aberto com o nosso Deus, conhecer o centro da sua vontade. Essa é uma das chaves. E todos nós sabemos que nossas transgressões, elas nos separa do nosso Deus. É ela que nos impede que o nosso Deus nos atenda. A nossa desobediência rompe o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, o que é necessário remover das nossas vidas para que o nosso Deus manifeste a sua graça em cada um de nós? E cada um de nós faça a sua própria análise. Qual é o impedimento? Vamos pedir perdão ao Pai e que Ele nos ajude, porque o nosso desejo é o de vivenciar a sua glória sendo manifestada em nós. A nossa comunhão com o nosso Deus, ela é construída com a nossa relação pessoal com Ele, porque Ele deseja que cada um de nós tenha uma experiência própria, pessoal com Ele. Ele é Deus do universo, Deus de toda a terra, Deus da igreja, dos nossos irmãos, Deus da nossa família. Mas nós precisamos conhecê-lo, ter um relacionamento e experiências pessoais com o nosso Pai. Ou seja, nós não podemos estarmos debaixo de uma capa de espiritualidade apenas. Precisamos nascer de novo, porque precisamos de perdão, de cura, de restauração. E nós não podemos ter uma experiência superficial com o nosso Deus. Precisamos querer realmente uma mudança real em nossas vidas. O nosso Senhor, Ele diz que nada escapa do seu conhecimento. Hebreus 4,13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, amados irmãos, nada pode ser escondido do nosso Deus. Ele sabe tudo, sobre todos. Ele vê o que fazemos e sabe tudo o que pensamos. Mesmo quando nós não percebemos, Ele está conosco. Nós não podemos ter segredos com o nosso Deus. E mesmo Ele vendo tudo, vendo as nossas falhas, mesmo assim o nosso Deus nos ama. Mas, irmãos, a nossa salvação não se dará na nossa acomodação, não se dará na nossa inércia. Devemos nos apropriarmos do dom que o nosso Deus tem nos dado. E isso irá exigir de cada um de nós uma decisão em fazer e de ter um compromisso com a palavra do nosso Pai. Porque essa palavra do nosso Deus, ela é viva, ela transforma as vidas, discerne o que está dentro de nós, tanto o bem quanto o mal. Ela não deve
ser apenas ouvida. Nós devemos permitir que essa palavra molde a nossa vida. Então, tudo o que temos aprendido depende de nós. Irá requerer de cada um de nós uma decisão. Então, qual a decisão queremos tomar, irmãos? Fica essa pergunta final. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. E agora, irmãos, que cada um busque a presença de Deus em oração. Vá no seu cantinho, fale com Deus. Medite sobre essa palavra. Converse com Deus. Abra o seu coração verdadeiramente a Deus. Nós temos tanto que falar ao nosso Deus. E muitas vezes o nosso falar é apenas pedir. Vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos agradecer por nosso Deus nos guardar. Vamos nos agradecer por Ele estar sempre presente nos momentos de angústia, de necessidade. Amém, irmãos? Que cada um busque a presença de Deus em oração. Agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final neste culto. Salmos 91. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.